que é o nosso secretário de missões do estado do Ceará. O Lucas é um dos coordenadores do curso de imersão missionária da Semadec, que muitos dos jovens que estão aqui hoje à noite já participaram. Então, os que já participaram conhecem o irmão Lucas. Só quem conhece o irmão Lucas aí, levanta a mão. Olha aí, muita gente conhece o irmão Lucas. E hoje ele vai falar para a gente, conforme o prometido, sobre as ondas missionárias. Foram 3 grandes ondas missionárias e trouxe um slide, preparou tudo. E no final ele disse que tem uma surpresa, né? Ele até disse no vídeo que no final tem uma surpresa. Então, eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa surpresa. Sem mais delongas, eu queria já pedir o Levi para fazer uma oração pelo Lucas, né? Para ele já ficar bem à vontade aí e deixar o Senhor te usar nessa palestra maravilhosa. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de podermos aprender ainda mais de ti, sobre missões, sobre o desejo do teu coração para o coração da tua igreja. Que nesse momento o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, sensibilizar o nosso coração, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa o teu filho, irmão Lucas, de uma forma especial, que a palavra que venha sair da sua boca, Senhor, seja uma palavra que esclareça tudo aquilo que nós venhamos a aprender e que o teu nome venha a ser glorificado. Que cada um, Senhor, que for tocado por esta palavra, possa sair daqui com o coração ainda mais inflamado e incendiado por missões. Essa é a nossa oração. Abençoa a vida do teu filho, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Um amém bem pentecostal. Amém. Glória a Deus. Aí sim, é um amém missionário, né? Meus irmãos, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Convite aqui do meu amigo Edmagno, meu amigo Levi. Feliz também de reencontrar tantos amigos e irmãos que fazem parte aí do curso de imersão missionária. E estamos aqui para falar de um tema tão especial, né? Nós vamos falar sobre as ondas missionárias. Vamos passar um pouco aí pela história das missões. E, como tudo que a gente faz, a gente inicia por uma leitura da palavra. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Não se preocupe que hoje eu vou mexer com vocês. Todo mundo vai participar. Sempre tem uns, quando a gente está no SIM, está tendo as aulas, tem uns que tem cara de voluntário, aquela pessoa que está querendo participar, sabe, se escondendo, aí a gente chama. Vai dar certinho. Isaías capítulo 6, alguém achou? Alguém aí com a voz de trovão para ler? Cadê o primeiro voluntário? Senão eu saio já procurando. Irmão Pedro. Eita. Fica de pé e lê aí Isaías, do jeito que prega no meio da rua. Isaías capítulo 6. Você lê do versículo 1 até o versículo 8.
Pode ir até o 8. Isso. Ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por mim, por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Escolhi esse texto, irmãos, para que a gente entenda que essas ondas, essa chama missionária, não foi alguma coisa da cabeça de nenhum desses missionários que a gente vai falar. Essa chama missionária, ela começou no coração de Deus. É o próprio Deus que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então, vamos dar início aí. Coloquei essas três imagens, e eu quero que alguém me responda. O que é que você vê aí? Então já temos dois. Ali um símbolo do budismo, né? O tal do Buda, uma Bíblia. E esse outro aí é o quê? É o símbolo dos muçulmanos, não é isso? Então nós temos aí três símbolos. O que é que tem em comum aí entre esses três símbolos? São símbolos de uma religião. Cada um deles é um símbolo de uma religião. E antes da gente entrar em toda a história missionária em si, a gente tem que entender que na própria antropologia, quando ela vai estudar ali as tribos, os povos, as raças, desde o início, nós vemos que todas as tribos e raças, sem exceção, elas tentam se conectar com o ser superior, elas tentam encontrar um Deus. Só que existe uma grande diferença entre as religiões, porque a maioria dessas religiões, elas vão possuir um caráter tribal, um caráter local. É só para aquele povo, é só para aquela tribo. Porém, essas três religiões que eu coloquei, elas têm desde o seu início uma concepção universalista. Essas três religiões, elas acreditam que elas são a religião certa para todo o mundo e não só para uma tribo específica, para um povo específico. E elas são as três religiões missionárias que existem no mundo. E já falei da diferença entre a maioria das religiões e essas três. E entre essas três, nós ainda temos algumas diferenças entre elas. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler um livro do C.S. Lewis, muito bom. Ele fala sobre o evangelho ou o cristianismo puro e simples. E nesse livro ele vai falar sobre o porquê que nós devemos escolher o cristianismo ao invés das outras religiões. E aí, para a gente começar a falar do âmbito missionário, né, nós já vimos que as três são missionárias. E alguém já me perguntou: e aí, irmão Lucas, qual é a diferença? Como é que a gente faz para diferenciar? Como é que a gente faz para saber aí qual seria a religião certa para seguir? Eu, pensando uma vez, e ouvi, e meditei, e a verdade é que os muçulmanos falam de um tal de Maomé, né? O budismo fala desse tal de Buda, e o cristianismo fala do tal de Jesus Cristo. E qual a diferença, né? É que Buda, ele é um homem que esteve vivo e morreu. Maomé é um homem que esteve vivo e morreu. E Jesus Cristo é um homem que esteve morto e agora está vivo. E a ressurreição de Cristo é, na verdade, o ponto central do cristianismo. Porque nós utilizamos muito a cruz, e a cruz é um símbolo muito importante para nós, mas a verdade é que se a Bíblia tivesse parado na cruz, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos falando sobre missão. Porque na cruz, Jesus Cristo é um grande mestre. Jesus Cristo é um grande profeta. Ele morreria talvez como um grande homem ou talvez como um mártir. Mas quando nós olhamos para a tumba vazia, que ele ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos falando do próprio Deus. E aí, porque Cristo ressuscitou,
é que nós estamos aqui, e é por isso que nós podemos falar de missão. Vamos lá. Então, nós vamos começar falando da igreja primitiva, certo? Então, nós tivemos dali a morte de Jesus, a ressurreição, e a gente começa agora com a igreja primitiva. E é justamente essa igreja da primeira geração, que era ali comandada, capitaneada pelos apóstolos. E essa igreja era uma igreja que era genuinamente missionária. Essa geração, ela chegou com a mensagem de Cristo, na verdade, em todo o mundo que era conhecido naquela época. Todo o Império Romano, essa igreja primitiva vai alcançar todo o mundo que eles conheciam naquele período. Isso aconteceu por uma liderança principal de 2 apóstolos naquele momento, que era o apóstolo Pedro e o nosso grande missionário apóstolo Paulo. Vamos para frente. E a igreja primitiva, ela vai promover 3 avanços principais. O primeiro é quando nós estamos diante de Atos capítulo de número 2, que nós vemos aquele povo sendo revestido de poder, o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Bom, Jesus ele deu uma ordem específica para os apóstolos. Não é para vocês saírem agora. Não é para vocês pregarem agora. Não é para vocês começarem a atividade missional de vocês agora. Vocês precisam ainda receber uma coisa. Vocês precisam receber ainda a virtude, ou dunamis, ou a dinamite de Jeová, derramamento do Espírito. E até aquele momento a igreja primitiva estava um pouco parada, mas quando tem o momento do Pentecostes, na verdade a igreja começa a avançar. Só naquele dia foram 3.000 almas através da pregação de Pedro. Então nós temos o primeiro grande avanço com o derramamento do Espírito Santo, mas não parou por aí. Em Atos capítulo 8, vai falar que houve uma grande perseguição aos cristãos. Isso é interessante. Porque é como se nós, que estamos todos aqui dentro dessa igreja, e aí chegasse aqui, sei lá, alguém com uma metralhadora e dissesse, quem ficar aqui dentro dessa igreja vai levar bala. Aí sai todo mundo para um canto, né? O Levi vai lá para uma cidade, o Edmagno vai para outra, eu vou para outra, cada um vai para uma cidade. Aí o que é que acontece? Quando chega lá, o Levi abre a congregação dele, começa a evangelizar, o Edmagno abre outra, ele abre outra, fulano abre outra, e aí começa a multiplicar a igreja pela simples perseguição. O povo começa a ser perseguido, sai todo mundo de Jerusalém, se espalha pelo Império Romano, e aí eles começam a abrir como se fossem pequenas células do cristianismo. Então esse é o segundo avanço. E o terceiro aí já é algo mais realmente bem avançado, em Atos 13, quando nós temos o envio de Paulo e Barnabé. Na verdade, a igreja ali já estava bem estabelecida e faz uma obra missionária parecida com aquilo que a gente faz hoje. A gente escolhe alguém, separa alguém para ser um missionário e ir para uma outra nação. Então, na igreja primitiva, nós já temos as bases da missão. Porque primeiramente vem o derramar, o poder do Espírito Santo, depois com a perseguição eles se espalham, vão para todas as partes pregando, e depois eles formam igreja e enviam missionários. Pessoal, enquanto eu estiver falando, se você tiver uma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade. Nós temos aqui o mapa, certo, da época, não está dando para ver tão bem pela distância, mas dá para ver, aí é como se fosse o Império Romano, para dizer que os cristãos realmente se espalharam por todo o Império, e nesse período aí de 10 anos, Paulo conseguiu estabelecer a igreja nas 4 províncias do Império. Então, realmente, foi algo bem difundido. E por que que isso aconteceu? Por que que foi bem difundido? Nós temos 5 fatores principais, preste atenção, nós temos 5 fatores principais que fizeram com que essa igreja primitiva ela conseguisse se espalhar. O primeiro, existiam estradas bem estruturadas. Então nós tínhamos o Império Romano construía estradas, eles pensavam que essas estradas eram só para eles se locomoverem, e na verdade eles estavam facilitando a pregação do Evangelho. Segundo lugar, Roma tinha uma paz relativa dentro dos seus muros. O Império Romano ele não vivia em guerra dentro dele.
Então, essa paz facilitava com que os cristãos pudessem pregar. Terceiro lugar, eles tinham o grego como uma língua universal dentro do império. Tinham vários povos, cada um falava a sua língua, mas existia aquela língua que era a língua universal, e com isso conseguia se comunicar com todo mundo. O quarto fator que ajudou foi porque havia muitas oportunidades para mudanças. O império ele estava ali naquele período que Jesus Cristo morre, está tendo muita mudança naquele período, e aí com isso fica muito mais fácil você divulgar a fé. As pessoas estão muito mais sedentas para ouvir quando tudo está sendo mudado. E em quinto lugar, eles tinham as sinagogas disponíveis. Então eles chegavam numa cidade, tinha a sinagoga dos judeus. Como eles eram judeus, eles entravam na sinagoga e começavam a falar de Jesus. Então foram esses 5 fatores, grave aí na mente, depois talvez você precise, não sei. Então, vamos lá, até o ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é que era o centro do cristianismo. Porém, com todo esse povo sendo espalhado por conta da perseguição, nós passamos a ter 3 centros principais: Roma, Antioquia e Alexandria. Vamos para frente. Aí são as cidades, não dá para ver tão bem, mas essa de azul é Jerusalém, as outras 3 setas, ali em cima nós temos Roma, Antioquia e Alexandria. Vamos em frente. E aí acontece um evento no ano 312 que vai mudar toda a história do cristianismo. O imperador Constantino, ele se converte, ele vira cristão. E apesar de ser uma coisa que a gente quer dar glória a Deus, mas acabou sendo algo muito controverso. Porque o que acontece? Até aquele momento os cristãos eram perseguidos, nós sabemos das histórias do Coliseu, né? Onde os cristãos ali eram mortos, o imperador Nero que matou, queimou tanto cristão naquela época. E aí Constantino se converte, isso, né, algo que a gente comemora, algo que é positivo, mas talvez as consequências disso não, né? Eu estava lendo um pouco sobre a conversão dele, até interessante, porque ele era pagão e ele vai para uma guerra, e ele tem um sonho que se ele colocasse uma cruz nos escudos do exército dele, eles iam ganhar a guerra. E ele vai e coloca o símbolo da cruz nos escudos e eles ganham a guerra. Ele diz, rapaz, esse negócio da cruz é bom. E aí ele começa a pesquisar, se apaixona pelo cristianismo, vira cristão. E aí ele solta no ano 313 o Edito de Milão, que era um edito, era uma lei para dizer que não existia mais aquela questão de perseguir cristianismo. O cristianismo era uma religião que todo mundo podia seguir. É como se dissesse, a partir de agora, Roma é um estado laico, como o Brasil. Você pode seguir qualquer religião. Só que era um imperador. E aí o imperador, ele estava lá em Roma, e aí, vamos dizer, ele saía para uma outra cidade. Aí ele chegava lá na cidade do Levi, e aí o Levi, querendo agradar o imperador, ele chamava esse povo aqui tudinho e dizia, agora esse povo aqui é tudinho cristão, só porque você é cristão, meu imperador. Aí chamava lá o pessoal do cristianismo e ia batizar todo mundo. Aí começava a batizar multidões e multidões e multidões. Só que sem uma verdadeira conversão. E aí nesse contexto que surge a igreja, que é a igreja católica. Então a partir desse momento nós temos a igreja católica romana. Então é uma igreja que surge naquele contexto em que o imperador se converte e o cristianismo fica tipo a religião da moda. Todo mundo agora quer ser cristão, mesmo sem haver uma conversão. Apenas cristãos de nome. E aí, a igreja católica vai continuar por muito tempo, até a reforma, nós vamos chegar lá. Só que nesse período do catolicismo, nós tínhamos missionários, nós tínhamos missões. Porque, apesar de ser uma igreja católica que tinha essas multidões batizadas de uma vez, sem uma conversão, nós ainda tínhamos nesse meio o resquício daquela igreja primitiva. Nós ainda tínhamos cristãos de verdade dentro da igreja católica. E aí, só que a igreja católica, ela por si só, ela promovia missões.
Qual o problema dessas missões? Que elas tinham um caráter altamente político, eles tinham um caráter altamente colonizador. Posso dar um exemplo, talvez para a gente trazer para mais perto da nossa mente. Os jesuítas aqui no Brasil. Então, você tem ali Pedro Álvares Cabral chegando, aí chega aqui Portugal, começa a colonizar e tal. Quem vem? A Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, aqueles padres. E aí eles começam a catequizar os índios, eles começam a catequizar os escravos, e assim é que eram feitas a maioria das missões católicas. Então, isso não era uma conversão que era muito positiva, porque havia muito sincretismo religioso. Os próprios escravos que vinham da África, eles tinham as suas crenças, né? As suas crenças muitas vezes umbandistas, como a gente tem até hoje. E aí, para juntar, aí transformava o orixá fulano de tal no santo tal, e aí misturava catolicismo, e misturava com umbandismo, e virava aquela coisa. Então, era uma missão que não trazia realmente uma conversão. E aí eles começam a fazer essas missões no mundo inteiro. Porém, no meio disso tudo, né, nós temos também algumas missões que foram feitas realmente da maneira correta. Nós temos a Igreja Nestoriana, que eu não vou entrar aqui em detalhes, por ser um assunto talvez mais longo. E nós temos essas missões aos índios da América do Norte. Nós temos as missões aos indígenas ali nos Estados Unidos. E é interessante porque ali já é um lugar que começa de uma forma diferente, e eles começam a levantar muitos missionários, né, ali naquela região dos Estados Unidos. Eles começam a ver o índio como alguém que precisava ser evangelizado. A Igreja Católica ia muitas vezes com esse contexto, né, ia muitas vezes desse jeito, colonizando os índios, trazendo a sua cultura, colocando ali nos índios. E essa não era uma forma muito positiva, afinal não havia uma conversão. Mas nesse meio, tiveram principalmente dois que se salvaram. Nós tivemos o missionário John Eliot, que ele teve resultados assim extraordinários. As suas igrejas no meio do povo indígena ali eram cheíssimas, era um grande avivamento. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos índios, né? O apóstolo dos indígenas. E temos um segundo missionário que nele eu vou querer conversar um pouco com vocês, que é o missionário David Brainerd. Alguém já ouviu falar nesse missionário aí alguma vez, em algum momento? Eita Deus! David Brainerd. Ele era um jovem. Pronto, eu vou fazer outra pergunta só para você levantar a mão, que não levantou. Quem aqui faz faculdade? Olha, já tem mais gente, já está aparecendo. Então, ele era um jovem, como eu e você, que ingressou na faculdade, uma faculdade muito conceituada, de Yale. E, naquele tempo, as faculdades existia o curso de teologia, né, lá nos Estados Unidos. Um curso de teologia ali bem estabelecido, e ele entrou nesse curso. Só que David Brainerd, ele tinha assim, um coração em chamas diferente. Ele não conseguia ver aquele povo preso, trancado dentro de uma universidade, sem fazer nada pelos povos indígenas, sem fazer nada pelas missões. E aí chegou num ponto que ele pegou um dos professores grandões lá e começou a ter uma briga falando sobre isso. E ele disse que aquele professor não tinha mais graça de Deus do que uma cadeira. E a confusão foi tão grande que no dia que ele ia receber o diploma, ele foi expulso da faculdade. Você já pensou fazer o curso todinho, no dia que recebeu o diploma, você ser expulso? Ele foi expulso, ficou muito triste. Desde criança, ele tinha a saúde muito frágil. Ele passou a faculdade toda com dificuldades, mas conseguiu, chegou lá, porém não recebeu o seu diploma por conta dessa situação. E aí ele começa a mergulhar a fundo e estudar sobre missão, estudar sobre evangelismo, querendo ganhar os povos, e ele começa a ir para as tribos indígenas. Só que tinha um detalhe: ele tinha tuberculose. Naquele tempo, tuberculose era uma doença mortal que estava contando os seus dias de vida. Ele tossia, na verdade, sangue,
tossia sangue. Ele já tinha uma saúde muito frágil. Com essa tuberculose ficou ainda mais frágil, ficou com seus dias contados. E aí qual era a recomendação naquele tempo, né? Naquele tempo, se alguém tinha tuberculose, ele devia procurar lugares arejados, lugares secos, lugares que pegassem muito sol. E aí ele se meteu dentro da mata atrás de pregar para os índios. Ele dormia nas palhas, em lugares úmidos, e os seus sintomas foram piorando e piorando e piorando. O interessante é, John Eliot, o primeiro missionário que eu falei, ele teve resultados extraordinários. E quando você pega a vida de David Brainerd, os seus resultados foram muito limitados. Ele, com toda dificuldade, com doença, ele pregava, mas não tinha resultado. Seus resultados eram muito limitados. E aí eu te pergunto, como é que a gente mede o sucesso de um ministério? Qual é a régua que a gente usa para ver se alguém está sendo próspero na obra de Deus? Muitas vezes a gente quer usar a régua das almas, né? A gente manda um missionário Emilson lá para o Moçambique e fica só mandando um zap. E aí, Emilson, já ganhou quantas almas? E aí, Emilson, a tua igreja já está com quantos membros? Quantos que estão dizimando, ofertando? E não é assim que funciona. O Emilson até mandou um abraço aí para vocês. Hoje estava conversando com ele, disse que viria para cá e ele mandou um abraço para toda a igreja do Industrial. Mas aí fica a pergunta, como que se mede o sucesso de um ministério? E se eu disser para vocês que David Brainerd teve 1 milhão de vezes mais influência do que John Eliot? Exatamente. Muitas vezes o irmão disse, como Paulo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Só que David Brainerd, apesar dele estar ali trabalhando, ele não conseguiu realmente os resultados que eram esperados dele. E ele vai para a Inglaterra, na verdade volta, né, para a sua cidade nos Estados Unidos, e ele fica na casa de um homem chamado Jonathan Edwards. E aí quando ele se hospeda, na verdade, para passar os seus últimos dias antes de morrer, ele entrega para Jonathan Edwards o seu diário da vida ali na mata, e ele diz, Jonathan Edwards, pode queimar, pode rebolar isso fora, porque não serviu de nada. Eu não quero que isso aí vá para frente, nem seja passado para ninguém. Aí Jonathan Edwards pega, aí escreve o livro, A Vida de David Brainerd. Ele jogou o diário dele e fez alguns comentários. E é interessante, por que eu digo que David Brainerd teve muito mais influência? É que quase que meu nome foi David Brainerd. A influência desse homem foi tão grande que nós estamos aqui em 2024, né? Na época não era, ainda era 99, mas meu pai queria colocar meu nome de David Brainerd por conta da influência desse homem. Apesar de ele não ter ganhado muitas almas, mas o seu sacrifício foi tão grande, apesar da sua condição de saúde, apesar de estar com tuberculose, ele não quis gastar os seus anos ou a sua vida ali se tratando ou procurando um médico, não, ele quis gastar a sua vida nas selvas pregando para os índios. E a sua influência foi tão grande que se você botar aí no Google, a pregação mais famosa do mundo, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, inspirado na vida de David Brainerd. Isso vai tão além, porque David Brainerd, ele inspira mais um jovem com a sua história, um tal de John Wesley. John Wesley, ele começa ali um movimento missionário, um movimento pentecostal ali na Inglaterra, e ele funda a igreja metodista, e esse movimento é uma chama missionária tão grande que vai para a Rua Azusa. Aí lá na Rua Azusa esse fogo continua, chega até Daniel Berg e Gunavingre, e eles vêm para o Pará e começam a Assembleia de Deus no Brasil. Com qual régua que a gente está medindo o sucesso da obra missionária? E aí ele diz, nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que suportar, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo.
Eita glória. E aí a gente chega finalmente na Reforma Protestante, né? Estava falando sobre as missões católicas, sobre como a maioria era realmente algo muito frustrado, algo que não tinha uma real conversão daqueles povos. E aí eu vou citar aquele texto, né? Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. Aí ele pega as 95 teses, prega ali na porta da igreja de Wittenberg, e a gente tem a Reforma Protestante. Só que, quando a gente tem a Reforma Protestante, o movimento missionário não acompanha da mesma forma. Não é, começou, teve a reforma e a gente começa a fazer missão. Não foi assim. E a gente tinha alguns fatores que dificultaram a pregação do evangelho e o envio de missionários após a Reforma Protestante. Primeiro ponto, a teologia ainda era muito controversa. Nós estamos falando de Martinho Lutero, e quem falava de teologia de forma mais forte naquele período era John Calvin. E o que é que ele dizia? Aquela teoria que todos nós conhecemos, uma vez salvo, salvo para sempre. O que mais? O que é que diz aí o calvinismo por aí? Ninguém conhece? Predestinação. Vamos lá, se você acredita. Eita. Vamos pegar essa da predestinação. Eu acho que foi ela que mais atrapalhou a pregação do evangelho. Porque se eu acredito que um jovem que nasce hoje lá na África, Deus já predestinou que ele vai ou não vai para o inferno, vai fazer diferença eu pregar para ele? Não. Se ele já foi predestinado, não depende de mim, eu não tenho que fazer nada. Então essa teologia, ela prejudicou muito o envio de missionários. A gente tem que ter cuidado com as ideologias que estão na nossa cabeça. Às vezes a gente quer tanto brigar e discutir, não, mas versículo tal, mas o versículo tal diz isso, não, mas o pregador fulano de tal diz isso. Meu irmão, vamos para a prática? Na prática, quando você acredita no calvinismo, não tem por que você mandar missionário. E a nossa igreja é uma igreja missionária. Cuidado com as ideologias aí que bagunçam as cabeças. Segundo ponto que atrapalhou, a forte oposição da igreja católica. A igreja católica não estava nada feliz que agora tinha uma igreja protestante. Então, eles faziam muita oposição naquele período. Terceiro, a abertura de novos campos na Europa. Então, naquele momento, com a reforma protestante, eles estavam mais preocupados em abrir igrejas na própria Europa, que já era católica, do que de sair pelo mundo fazendo novas igrejas. Quarto lugar, os católicos dominavam o cenário religioso e a maior parte das nações marítimas. Então, a Igreja Católica tinha muito poder. Se você estudar um pouco de história, você vai saber disso, que a Igreja Católica ela era muito poderosa, e aí com isso elas controlavam as navegações e impediam que a Igreja Protestante pudesse enviar os seus missionários. E em quinto lugar, os protestantes não tinham uma força missionária preparada. Eles não tinham missionários que estavam sendo preparados ou que eram preparados para ir pelo mundo. Vamos para frente. E aí a gente tem a aurora das missões protestantes. Alguém sabe o que é a aurora? Que aurora? Vamos lá? Vou já arrumar um voluntário para responder. Tem uns que tem cara de voluntário, dizem assim, eu estou doidinho para participar, né? Como é? Nasceu o surgimento, gostei. O raiar. Então a aurora é aquela primeira luz do sol, é o começo. Se eu fosse dizer assim, procure aí na Bíblia, espadas para o ar, onde é que tem na Bíblia escrita aurora? Lá em Provérbios vai dizer que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, a aurora é só o comecinho.
Só que esse comecinho foi bem interessante. A aurora das missões protestantes. Nós temos os missionários morávios ou moravianos. Vamos lá, vamos por partes. Morávia era uma região, talvez hoje, ali lá pela República Tcheca, ali na Europa. Isso, na região ali da Boêmia. Então, os moravianos, eles eram um povo de uma região. E esse povo dessa região, eles passam a morar na terra de um homem que tinha muitas posses, muito dinheiro, que era um tal de Zinzendorf, que era ali o chefe deles. E esse Zinzendorf, ele era um homem crente, ele era um homem piedoso, como eles chamavam na época, existia o movimento pietista, ele era um homem piedoso, ou seja, ele era um homem que gostava de oração, era um homem que gostava de ler a palavra. E ali naquele povo eles começam a buscar, eles começam a fazer uma oração, e eles fazem uma vigília que durou 100 anos de modo ininterrupto. Eita, menino! Eu vim para a vigília naquele dia, foi de 10 às 5h30, né? É puxado, agora 100 anos. 29 de junho. 29 de junho tem de novo. É puxado, acaba tirar direto. 22 até 5h30. Mas eu até parabenizei aí o povo, né? Porque eu vi que realmente ficou grande maioria. Pouca gente saiu, foi uma bênção. Já fica a dica aí para você não perder dia 29. Mas é puxado, agora 100 anos, hein? Fala, meu Deus do céu. A gente faz uma campanha de 30 dias de oração. Quando é no 10º, a metade já abandonou, né? 100 anos é puxado. Pois eles fizeram uma vigília que durou 100 anos, olha. Orando direto, 24 horas ininterruptas. Eles faziam os turnos e trocavam, mas foi direto, 100 anos. E aí nisso eles começaram um movimento missionário. O negócio deles era: eu não quero saber se você tem preparo, não quero saber se você sabe pregar, quero saber se você está disposto. Pode ser oleiro, pode ser coveiro. Eles mandaram coveiro para ser missionário. Pode ser o que for. Se tiver disposto, a gente manda. Os números eram que a cada 60 crentes morávios, um era missionário. A gente tem quantos aqui? Será que completa 120? Já dava para mandar 2 missionários daqui, olha. Então, esses eram os números dele. Você está vendo a diferença da igreja católica, quando fazia as missões, ou mesmo o início da igreja protestante? Então, nós temos o surgimento do primeiro grande movimento missionário, que foram os moravianos. Olha só, em 20 anos, eles enviaram mais missionários ao campo do que os protestantes nos seus 2 primeiros séculos. Então, em 20 anos, eles fizeram mais do que os 200 anos anteriores. De cada 60, um era missionário. E para os morávios, todo cristão era um missionário e deveria testemunhar por intermédio da sua vida. Vou até fazer aqui um parêntese. Gosto muito de falar isso no sim. A gente tem que ter cuidado com as meias verdades. Eu vejo muita gente compartilhando uma imagem que é de uma frase do Agostinho, que ele fala assim: preguem o tempo todo e, se preciso, usem palavras. Mas isso está equivocado, meus irmãos. Isso está errado. Nós temos que viver, mas nós temos que pregar, nós temos que falar, nós temos que testemunhar. Então, muita gente, às vezes, se esconde atrás disso. Não, lá no meu trabalho eu estou pregando para aquele povo, eu estou vivendo como crente, eles estão vendo que eu sou diferente. Mas isso não é tudo. Claro que nós temos que viver, mas nós também temos que pregar, nós temos que anunciar. Glória a Deus. Tá ligado? Olha aí, tem dois aí, 2 gatos pingados. Tá ligado? Tá ligado? Tem uns que dá glória, outros bate palma, o negócio é tá ligado, né? Glória a Deus. Então, vamos aqui. Moravianos. O líder deles era esse bonitão aí, Conde Nicolau von Zinzendorf.
a grande frase dele era: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Hoje em dia, se eu sair daqui lá para casa, a gente passa numas igrejas que a gente procura o nome de Jesus e não acha, né? Mas tem o nome do apóstolo fulano de tal. E a foto, né? Tem que ter a foto. Tem gente que quer se promover através do evangelho, através da missão. Mas a realidade da missão é essa aqui, ó: pregue o evangelho, morra, seja esquecido. O Edmar colocou até o textozinho, né, daqueles 2 jovens, jogou aí nos grupos, né? Não sei se vocês conhecem, pessoal, mas os moravianos, eles tinham esse costume de ficar, né, ali na oração, procurando, e tinham 2 jovens que diziam: meu Deus, eu quero ir para o campo missionário, eu quero fazer alguma coisa. Eles tinham esse coração ardente. Eles pegam o jornal, começam a ler, e aí diz que um britânico comprou uma ilha na qual ele ia levar 2.000 escravos da África. E eles começaram a pensar: bom, esses escravos nunca vão ouvir falar de Jesus. Aí eles chega lá naquele britânico que comprou ali aquela ilha e diz que querem ir para a ilha para pregar o evangelho para aquele povo. Porém, o dono das terras diz: não, eu sou ateu, não vou aceitar que vocês vão lá fazer essas coisas que não têm sentido. Eles voltaram, oraram. Rapaz, nós tivemos uma ideia. Não vão aceitar para a gente pregar, pois então nós vamos como trabalhador. Se venderam como escravo, usaram o dinheiro da venda para pagar só a passagem de navio para eles irem. E o mais interessante é que a história vai dizer que quando eles estavam no cais, ali entrando no navio, as famílias daqueles jovens chorando, e aí diz que lá de longe eles escutam o grito da mãe deles: por quê? E aí um deles diz: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Até quando nós vamos continuar tornando o sacrifício de Cristo em vão? Até quando nós vamos ficar realmente não valorizando aquilo que Cristo entregou por nós? Será que nós somos tão apegados assim aos nossos telefones celulares? Será que nós somos tão apegados assim ao conforto da nossa casa? O interessante é que o último missionário enviado pelos Zinzendorf, pelos moravianos, foi o oleiro daquele povo. Zinzendorf chega para eles. Na verdade, ele estava orando e ele recebe uma visão em sonho que ele deveria mandar um missionário para os esquimós, aquela região muito gelada. E aí, quando ele estava orando, Deus direcionou ele para o oleiro. Ele chega para aquele oleiro e ele diz: olha, Deus mandou vir falar contigo porque tu vai ser o pregador lá dos esquimós. Aí ele para: não, peraí, deixa eu orar, porque tudo eles oravam, estava em contato direto. Baixou a cabeça, fez sua oração e ele disse: eu vou, só quero pedir uma coisa. O quê? Um par de sandália usada, porque eu não tenho nenhuma. Zinzendorf disse: não te preocupe com isso, meu filho. Quando for amanhã de manhã, eu estou aqui na sua porta lhe entregando as suas sandálias e você vai. Aí chegou no outro dia de manhã, aí Zinzendorf: oleiro, negócio estranho. Foi lá na vizinha: vizinha, que arrumação é essa? Cadê o oleiro? Ela disse: não, ele já foi, mas ele deixou um recado aí para ti. Ele disse que a obra estava ardendo tanto no coração dele que ele não conseguiu te esperar até o outro dia. Ele já foi-se embora. Até hoje ninguém sabe o nome desse homem, até hoje ninguém conhece esse homem, ninguém sabe qual foi o destino dele, mas sabe que entre os esquimós existe uma história sobre o missionário dos pés sangrentos, que era um homem que pisava no gelo com os pés descalços e começava os pés a sangrar. Eita Deus, vamos para frente. E agora a gente chegou no nosso tema real, né? As ondas missionárias. Esse senhorzinho aí é o Dr. Ralph Winter. E ele vai dizer essa frase interessante. Ele diz que em alguns momentos da história acontecem uns saltos em missões, alguns avanços que são tão significativos que mudam o rumo da história missionária no mundo. Esse é o conceito
de onda missionária que nós vamos conversar agora. Então vamos lá, primeira onda missionária. Primeira onda missionária, começa lá na Inglaterra, e o grande nome dessa primeira onda, já vou adiantando para você, é um missionário chamado William Carey. Então, em 1792, na Inglaterra, através desse missionário, ele se torna o pai das missões modernas. Ele, nesse período aí da primeira onda, houve a criação de 12 agências missionárias, aí, várias, alcançou principalmente o litoral das cidades, o litoral dos países, e houve também movimento missionário estudantil, juntas missionárias de mulheres e missões médicas. Quem foi esse homem, esse tal de William Carey, que começou essa onda missionária? Não sei se alguém já ouviu falar sobre ele, sobre o pai das missões modernas, mas ele era um sapateiro. O homem era um sapateiro. E aí ele começa a entrar no ministério, ele era da Igreja Batista no momento. E aí ele começa a estudar e ele começa a ver que o mundo estava precisando de Cristo, que a igreja estava muito focada dentro de 4 paredes. E aí ele chega diante da junta ali dos pastores batistas e ele se coloca em pé e ele fala: nós temos que pregar para os pagãos, nós temos que pregar para os povos que ainda não conhecem Jesus. E aí olha o perigo da teologia. Aí o chefe daquela reunião se levantou e disse assim: se Deus quiser converter os pagãos, Ele mesmo vai fazer, Ele não precisa de um sapateiro igual a você. Mas eu conheço um Deus que gosta dos sapateiros mesmo. Nosso Deus, Ele gosta do pequeno, do escondido, é naquele que está lá atrás, esquecido pelo mundo, esquecido pelo homem, que ninguém dá valor. Às vezes é aquele que mora na última rua do bairro mais pobre, ali na favela mais perigosa. Deus gosta de chamar esses aí. E aí esse tal de William Carey, ele fez uma bagunçazinha no mundo missionário, viu? Mas ele tinha alguns desafios. Primeiro, coragem para romper com a mentalidade da época, como vocês viram. Quebrar o comodismo, sair da zona de conforto da igreja e sair para evangelizar esses povos não cristãos. E olha aí o legado desse homem. Juntamente aí com seus parceiros, ele fundou 126 escolas com 10 mil alunos. Traduziram as escrituras em 44 línguas, além de produzirem gramáticas e dicionários. Organizaram a primeira missão médica na Índia e fundaram também a universidade aí dessa cidade da Índia, Serampore, para ensinar os obreiros. E aí, foi pouca coisa? Quando ele ia pregar, ele gostava de usar o versículo de Isaías 54:2. Cadê o nosso voluntário aí? Bora, voluntário. 54:2. Dá lugar, Vaz. Então a grande frase, o grande pensamento de William Carey era: espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Quem aqui está disposto a realizar grandes coisas para Deus? Pois espere grande dele. Às vezes a nossa fé é tão pequena, a gente vai fazer as coisas para Deus e pensa: não, mas não vai dar gente, não, mas vai acontecer isso, não, mas vai acontecer aquilo. Não, meu irmão, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Se está faltando recurso, Deus manda o recurso. Espere grandes coisas de Deus para realizar grandes coisas para Ele. Esse homem era um sapateiro e traduziu a Bíblia para várias e várias línguas, fundou escolas.
E tudo isso com a mulher doente. A esposa de William Carey era muito doente, ela chegou a enlouquecer. Inclusive diziam para ele colocar a mulher lá no hospício, né? E ele dizia, não, eu disse até que a morte nos separe, na saúde e na doença, eu vou cuidar dela. E fez tudo isso aí, cuidando ainda da mulher doente. Então espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Eu creio que aqui tem gente que vai realizar grandes coisas na obra de Deus. E a gente chega na segunda onda missionária. Iniciou lá em 1865 e nós temos um nome que é o principal, que é Hudson Taylor, mas nós também temos um tal de Charles Thomas Studd. Vou já falar um pouquinho sobre esse povo interessante. Eles fundaram 40 novas agências missionárias. A principal é a de Hudson Taylor, que foi a missão para o interior da China, onde eles enviaram 6.000 missionários. 6.000 missionários. É uma onda missionária aí bem forte, né? Bem importante. Enquanto a primeira onda missionária chegou só ali no litoral, eles começaram a entrar pelo interior dos países. E nós também tivemos o movimento missionário estudantil. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Esse movimento missionário estudantil foi muito interessante, porque as faculdades nos Estados Unidos na época não eram como as nossas aqui. A grande maioria delas eram faculdades confessionais. Então, os cursos mais privilegiados era como se fosse a teologia. Então, sempre tinha devocional, sempre tinha pregação. E aí eles começaram a pregar e começaram a entrar muito no tema missionário e começaram a levantar jovens para a obra missionária. E eles chegaram a levantar 100.000 estudantes que estavam dispostos a ir para o campo missionário. 100.000 estudantes que disseram sim ao chamado, disseram, eis-me aqui, pode me enviar. Desses 100.000, quantos foram? Quem sabe? Alguém? Desses 100.000, quantos foram para o campo? Pode chutar. Vou já arrumar aqui um voluntário para chutar. E aí, de 100.000, quantos foram? 60? 100? E aí? 10? 8? O pessoal começou a chutar. Foi só ameaçar que ia arrumar um voluntário. Pessoal, dos 100.000, 20.000 acabaram indo para o campo missionário em algum momento. Mas esses 80.000 sustentaram os outros 20.000. Então, eles estiveram sempre envolvidos. E eu estava estudando, olhando para isso, e eu, meu Deus do céu. Estava comparando, né? Nessa época, o povo ia para a faculdade, era contaminado ali com a visão missionária e acabava indo, ou acabava se filiando ao movimento missionário. Hoje em dia, de cada 3 jovens nossos que vão para a faculdade, 2 se desvia e o outro fica crente. O maior perigo contra a obra missionária, meu irmão, é a ideologia. Nós temos que ter cuidado com a ideologia. Nós temos que ter cuidado ao entrar nas universidades. Eu pedi para levantar a mão, tem pessoas aqui que estão na universidade, sabem muito bem do que eu estou falando. Aqueles que vão entrar já estão vivenciando isso nas escolas. Nosso primeiro campo missionário, se você é um aluno, se você é um estudante, o primeiro campo missionário seu é lá. É lá que nós temos que fazer a diferença. Tem, por exemplo, aqui meu amigo Jonathan, projeto Equibalo. Eita glória! Nós temos que fazer esse tipo de movimento, pessoal. Nós temos que demonstrar, não só com a nossa vida, mas através das nossas palavras, pregando, fazendo a diferença. Eu creio que um dia eu vou entrar na universidade aqui nesse país e eu vou ver um movimento surgindo, um movimento como esse. E não um movimento de feminismo, movimento de negócio de esquerda, de socialismo, de comunismo. Isso aí é coisa do cão, do inferno. Pode mandar para o quinto dos infernos. Eu quero ver nas faculdades é movimento missionário, é pegando a chama missionária aí por todo canto.
Espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. E nós temos esses dois homens, Hudson Taylor e Charles Studd. Mas vamos lá, quais são os desafios que eles tinham? Oposição dos pastores e pais dos candidatos. Isso aí é algo que, querendo ou não, vem se perpetuando, né? Até hoje, muitas vezes, um jovem tem um chamado e muitas vezes a liderança não reconhece aquele chamado, os pais, né, criam aqueles filhos, não querem mandar ir para o mundo missionário. Levantar o maior movimento missionário da história entre os estudantes e levar milhares de jovens para regiões nunca antes visitadas por missionários na dependência total de Deus. E as estratégias que eles usaram, eles foram ao interior dos países onde não haviam missionários, eles viviam longe do desenvolvimento do litoral, eles viviam em identificação com o povo local e na dependência total de Deus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então a gente chega nesse homem, Hudson Taylor, um homem fantástico, um homem que cursou medicina, não chegou a concluir, chegou perto de concluir, e ele sentiu o chamado de Deus para a China. Na verdade, desde os seus pais, quando Hudson Taylor nasceu, os seus pais fizeram oração, porque já tinham recebido a visão de Deus e disseram, esse menino vai para a China. E ele realmente foi, só que ele quebrou os conceitos da época. Todo mundo que ia para a China ia para o litoral, que era onde existia o desenvolvimento, e eles chegavam com a mesma cultura que eles tinham na Europa. Já Hudson Taylor quebrou essas barreiras, ele foi para a China, começou a se vestir como os chineses e foi para o interior. Então essa foi a grande diferença, essa foi a grande visão de Hudson Taylor. Então ele pegava o povo e ele levava para dentro da China, para realmente onde o povo estava, fazia eles se vestirem como chineses, comer a comida dos chineses e viver como eles. E olha só o legado do homem. Ele foi o fundador da missão para o interior da China e implantou essa aculturação missionária, que é algo que a gente usa muito até hoje, que é isso que eu estou fazendo aqui. Se eu for para a África, eu não vou chegar lá na África de terno e gravata e não faz sentido. Eu vou vestir a roupa do africano para que possa haver uma identificação. Ele recrutou mais de 6.000 missionários para o interior da China, fundou mais de 100 escolas e abriu um hospital no país. E ele tinha uma teoria que era a vida de oração e a missão de fé. O que era a missão de fé? Dependência total de Deus. Quem entrava na missão de Hudson Taylor era proibido de pedir dinheiro. Não podia pedir dinheiro. Só quando dobrava o joelho pedia para o papai. Será que algum de nós tinha essa coragem, meu irmão? Que a gente manda um missionário, é tudo certinho, a igreja tal, patrocinando ali, ajudando, dando força, a igreja tal, a Semadec, tal, todo mundo ajudando. Lá não, era missão de fé, na dependência total de Deus. Teve um dia que o Hudson Taylor estava muito triste, quando ele estava prestes a mandar a sua primeira caravana missionária para a China. E ele estava muito preocupado por conta das doenças, por conta dos perigos. E ele olhava para aquele povo e dizia, rapaz, esse povo está tudo na minha responsabilidade, está tudo na minha dependência. E se acontecer alguma coisa, o que é que eu vou dizer para os pais desses meninos? Aí ele começa a chorar. E aí Deus fala com ele, Hudson Taylor, quem está levando esse povo não é você, quem está levando sou eu. Então deixa que eu cuido, deixa que eu me responsabilizo. Quando Deus chama alguém, meu irmão, entenda. Hoje nós vamos fazer o convite para você ir para o Sim. Não sou eu que estou lhe chamando, não é de Mag, nem o Levi, não. Quando alguém chama, quem chama é Deus. Quem envia é Deus. Então quem se responsabiliza é Deus. A gente teve o Sim agora em Beberibe, a gente foi visitar uma equipe, o povo estava com medo lá de uma coisa. Eu digo, meu irmão, olha, não é a segurança de vocês quem faz, não é o homem não, a segurança de vocês quem faz é Deus. Quem está cuidando de vocês é Deus. Então a missão, ela é de Deus. Nós lemos
Deus é quem diz a quem enviarei, é Ele que está enviando. Ele não tem problema com ouro, com prata, com dólar, com real, com a moeda que for. Ele não está preocupado com isso não, Ele tem. Quem se preocupa com isso somos nós. Mas precisamos ter fé. E por isso que o Hudson Taylor fez esse termo, né, da missão de fé. E o seu companheiro, Charles Studd, ele era um jovem muito rico. O homem era cheio da grana, cheio do dinheiro, filhinho de papai. Rico, 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 rico mesmo. Era jogador de cricket, que era como se fosse o futebol aqui para a gente hoje em dia, muito famoso. Ele, inclusive, se tornou jogador profissional muito famoso. Como se a gente fosse mal comparar, se a gente pegasse ali um jogador titular do Flamengo, o Gabigol. Aí o homem virasse missionário, ó. Que loucura. Por ele abriu mão de tudo e foi virar missionário. Jogador profissional de cricket, craque do time, foi virar missionário, rico. O pai dele morreu, recebeu a herança, ele pegou a herança dele, deu para a missão de Hudson Taylor, deu outro pedaço lá para os orfanatos. Ele saiu distribuindo nas missões tudinho que tinha e foi viver só de fé. E aí um dia ele estava pregando, ele disse assim, tem gente, tem crente, foi até bem pesada essa frase que ele disse, mas a ideia é boa. Ele disse, tem crente que gosta da comodidade dos bancos da igreja. Já eu prefiro tirar plantão de resgate no quintal do inferno. Vou repetir. Ele disse, tem crente, cristão, que gosta de ficar acomodado nos bancos da igreja. Já eu gosto de tirar plantão de resgate no quintal do inferno. Rapaz, se lhe chamarem para o quintal do inferno, você vai? Ou gosta do ar-condicionadozinho aqui? Eita Deus! E aí a frase do Hudson Taylor é... Opa, passou duas. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. E vamos lá para a terceira onda, que a hora passa ligeiro. Terceira onda missionária, o grande nome é Cameron Townsend. Esse jovenzinho morava lá nos Estados Unidos em 1934 e ele funda o Campo Wycliffe, lá no Arkansas, uma escola de missões como se fosse o SIM, olha só. Ele fundou o Campo Wycliffe. E ele não tinha assim uma segregação, participava quem quisesse, qualquer raça, qualquer cor, homem, mulher, da igreja que fosse, ele recebia lá. E nesse período da terceira onda, nós tivemos muitas missões, muitas missões que até vocês devem conhecer, Missão Além, Missão OM, Jocum, Asas de Socorro, Missão Novas Tribos. Então essas missões todas surgiram nesse período da terceira onda. E quem foi esse tal desse jovem Cameron Townsend? Ele vendia Bíblias em espanhol. Como era isso? Esse rapaz, ele morava nos Estados Unidos e ele começa a se preocupar com os povos, com a evangelização do mundo. E aí ele começa a se envolver na missão e eles colocam ele numa missão de levar Bíblias para Guatemala, que é um país da América Central, onde a maioria fala espanhol. E ele levava essas Bíblias em espanhol e vendia lá bem baratinho, com 21 anos, naquele lugar. Foi logo no momento onde estava havendo a Primeira Guerra Mundial. Até teve um período que quase que ele sai ali do chamado, porque ele queria se alistar para ir para a guerra, né, pelos Estados Unidos. E aí até o comandante disse, não, se você está fazendo isso aí, a sua guerra, a sua missão é essa. Não vá se envolver com negócio de guerra mundial, não. Ele disse, pois está certo. Aí ele foi lá para Guatemala e ele estava lá vendendo a bíbliazinha dele, achando que ele estava fazendo uma grande obra. E aí ele vai vender a Bíblia para um indígena lá da Guatemala, um homem que era de uma tribo. Só que esse homem era de uma tribo onde a língua era ágrafa, ou seja, não existia nada escrito, e ele não sabia ler. E aí o homem olha para ele e diz assim, Cameron, se o seu Deus é tão esperto,
como é que ele não aprendeu a nossa língua? Pesado, não é não? Pesado. Ele não teve o que responder, foi-se embora para casa. Só que aquilo ali ficou martelando na cabeça dele. Martelando, martelando, martelando. E aí a terceira onda missionária vem muito com essa parte da linguística. A primeira onda foi quebrar a cultura da época, a teologia da época com William Carey. E aí eles começam a chegar nos litorais. Depois vem Hudson Taylor e traz a aculturação do missionário. A gente tem que se vestir, se identificar como povo. A gente tem que ir até o interior. E a terceira onda é linguística. Nós temos que alcançar todas as línguas e todos os povos. Nós temos que traduzir a Bíblia para todos os povos. E aí ele começa a missão Wycliffe, que é a maior organização missionária protestante independente do mundo até hoje. Esse jovenzinho aí fundou. Ele começou com um curso missionário, esse tal de Campo Wycliffe, e ele começou a treinar um povo em linguística, e esse povo foi para as tribos, né, fazer traduções da Bíblia. Inclusive, o próprio Cameron Townsend, ele volta para Guatemala e ele passa 14 anos e ele entrega a Bíblia completa na língua daquele povo, só para responder àquele indígena que tinha falado que seu Deus é tão esperto, porque que ele não fala a nossa língua? Ele disse, ele fala. Receba. Espere só um pouquinho que chega. Então, 70 anos depois, em 2012, nós tínhamos 6.500 missionários tradutores da Bíblia e 2.800 das 6.977 línguas faladas no mundo. Então, a gente ainda tem uma missão bem grande aí. E a frase do Townsend, aí os desafios, né? Identificar os povos do mundo e as línguas existentes, agregar a evangelização à antropologia, linguística e tecnologia, até mesmo uma das perspectivas aí, para quem trabalha com tradução da Bíblia hoje, é utilizar a inteligência artificial nesse processo, né? Então, a gente que trabalha com missão tem que entender que nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, nós temos que usar o conhecimento humano, a linguística, para poder conseguir traduzir. E pregar o evangelho de maneira relevante entre os povos desconhecidos ou isolados. E a frase dele é: o maior missionário é a Bíblia na língua materna. É o missionário que não tira férias, é um missionário que não é estrangeiro, porque está na língua materna. Então a teoria dele é essa, que o maior missionário que a gente pode dar para um povo é a Bíblia com a sua língua materna, com a sua língua local. Só que isso é um processo tão demorado, minha gente. Porque pensa bem, tu chega numa tribo que não tem nem nada escrito, é só uma língua que eles falam, que eles conversam. Aí tu vai primeiro aprender essa língua, esse dialeto. Aí depois tu vai fazer o alfabeto deles. Aí depois tu vai fazer ali, tu vai fazer tudo. Ensinar depois esse povo a ler, porque é um povo que não sabe ler. Então é um processo muito longo e muito demorado. Agora, a gente estava no Sim, a gente recebeu até da missão Novas Tribos, o pastor Edward, e ele estava me mostrando um vídeo de uma tribo recebendo a Bíblia na sua língua. Fizeram uma festa muito bonita, é uma coisa muito linda. E aí eu pergunto de novo, qual a régua que a gente está usando para medir ministério? Esse jovenzinho aí, o tanto que ele foi criticado, vocês não imaginam. Tu está gastando dinheiro, anos e anos, com negócio de tradução, sendo que nós podíamos estar pregando, fazendo cruzada por aí. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Acho que não. Tu está gastando dinheiro, mandando missionário lá para não sei aonde, para ganhar uma alma em 30 anos, quando a gente pode ganhar 30 almas em um dia aqui com a cruzada. Nós temos que ter visão. E aí o Dr. Ralph Winter, ele ajudou, inclusive, a definir esses termos que a gente tanto usa, missões transculturais, povos não alcançados e janela 10x40. E agora, nesse momento mais final, eu quero convidar você a ficar de pé. A gente já falou, a gente já estudou, a gente começou lá em Jesus Cristo, passou pela igreja primitiva, estudou tudo direitinho. Foi lá a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. E agora nós estamos na quarta onda missionária.
Eu não sei você, mas eu quero fazer parte. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora. Eu acredito que Deus está levantando um movimento missionário no nosso país. Eu acredito que Deus está levantando novos e novos missionários, novos Hudson Taylors, novos William Carey, novos Cameron Townsend. Ele está levantando uma geração que tem um coração como o coração dos moravianos, que não tem a sua vida por preciosa, mas que está disposto a sofrer aquilo que for necessário. Eu creio que Deus está levantando um povo, uma geração de David Brainerd, que mesmo com as dificuldades da doença, que mesmo com as dificuldades que ele enfrenta, ele não se dobra, mas ele vai além. Ele está disposto a entregar a sua vida, mesmo que isso signifique a sua morte, mesmo que isso signifique perder o conforto, mesmo que isso signifique muitas vezes não ter amigos, não ter fama, não ter dinheiro, mas eles estão dispostos a entregar tudo, ser anônimos nas mãos de Deus, para que possam fazer o ID, para que possam pregar. Tantos missionários que eu poderia ter citado aqui, irmão André, Loren Cunningham, David Livingstone, M. Carmichael, Jim Elliott, mas eu creio que daqui uns anos eu vou estar falando daqueles jovens do industrial que saíram por aí pelas nações. Eu creio que daqui uns anos eu vou estar falando de homens e mulheres de Deus que ouviram o chamado divino e estiveram dispostos a pregar, estiveram dispostos a interceder, estiveram dispostos a renunciar tudo, a entregar as suas vidas pela obra missionária, que não tiveram as suas vidas como preciosas. Nós teremos por aí novos missionários, nós teremos por aí novas andas missionárias, e eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. A chama missionária nasceu do coração de Deus, mas ela ainda está ardendo, ela está ardendo, ela está ardendo, e essa chama não vai se apagar enquanto houver um coração contrito, enquanto houver um coração disposto, enquanto houver ainda joelhos que se dobrem, enquanto houver olhos que derramem lágrimas pela obra missionária. Essa chama não vai se apagar até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Essa chama continua, essa chama está ardendo em corações nessa noite, e eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e colocar a mão no seu coração e dizer: Deus, eu quero essa chama, eu quero essa chama ardendo do meu peito. Pai, a minha vida eu não tenho ela por preciosa, Senhor. Eu vou dia após dia para o trabalho, para a faculdade, para a escola, mas não é suficiente. Eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero viver mais, eu quero ver aquilo que Tu tem preparado para mim. Eu quero ser usado por Ti, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero ver milagres, eu quero ver sinais, prodígios, maravilhas, aleluia. Eu quero ser um instrumento usado nas Tuas mãos para ir pelas nações e proclamar a Tua glória. Eu quero ser usado por Ti, meu Deus, para traduzir a Tua palavra para novas línguas. Eu quero ser usado por Ti, onde Tu quiseres. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me, 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 envia-me. Extraordinária aqui nesse lugar. Deus está levantando missionários para as nações. Deus está confirmando chamados nessa noite. Essa noite, a minha oração
oração essa noite é: faz de novo, Senhor, aleluia. Como tu fizeste na igreja primitiva, faz de novo, aleluia. Como tu fizeste com os moravianos, faz de novo, Pai. Como tu fizeste com David Brainer, faz de novo, Senhor. Como tu mandaste a primeira onda, faz de novo, Pai. Como tu mandou a segunda onda, faz de novo, Senhor. Como veio a terceira onda, faz de novo, Deus. Faz de novo, 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 Deus. Deixa eu te dizer um negócio. A partir do momento que você é impactado pela chama missionária, não tem mais volta. Não tem mais volta. Você vai para a faculdade e a chama está lá martelando. Você não vai ter mais descanso a partir de agora. Você vai dobrar os teus joelhos à noite e Deus vai começar a te mostrar os povos. Você vai andar por aí e vai querer pensar em outras coisas, mas não vai conseguir, porque a chamada de Deus é irresistível. E Ele te chama, e Ele te chama, e Ele te chama. E esse fogo que está aceso em teu peito não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Aleluia. Estou disponível. Aleluia. Quantos estão dispostos a entregar a sua vida? Diga para Ele nessa noite. Só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que Ele está aqui nessa noite, aleluia. Tão certo como eu posso te ver e tu podes ver o irmão que está do teu lado, eu sei que Ele está aqui nesse lugar, aleluia. E nessa noite Ele está confirmando chamados, aleluia. Nessa noite Deus está levantando vocacionados que disseram: eis-me aqui, aleluia. E Ele vai levar por aí, vai levar as nações. E
Ele diz: sou o que fiz o ferro e o ferreiro, aleluia. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E as portas do inferno não resistirão, não resistirão, não resistirão a essa juventude, não resistirão a essa juventude missionária. As portas do inferno não resistirão à igreja de Deus. Aleluia, Jesus. Sente glorificando o nome de Jesus. Glória, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria passar um pequeno vídeo antes de devolver aqui ao meu amigo Ed Magno o microfone. Ainda tem um livro, né? Primeiro é o livro ou é o vídeo? Eita Deus. Esse Jonathan tá doidinho para ganhar um livro, acabou com o Remy. Faz tempo. Pois vamos fazer assim, enquanto os irmãos preparam o vídeo, nós vamos fazer o momento do livro. Só que vai ser diferente, pessoal. Nós temos os setores aqui, diga aí os setores. Galileia, Judéia, Jerusalém e Bereia. Eu quero um representante de cada aqui, bora? E da sede, né? Bora? Senão vou já procurar os voluntários. Daquele jeito. Tayane, mande logo um representante aqui. Venha logo, Timóteo. Cadê a irmã Mara, irmão Gleice? Mande um representante. Vem logo, foi 2 isso aí? Pronto. Tá aqui o do Bereia, Judéia, da sede. Vai ser a Micaele? É. Todo mundo. Micaele. Tá faltando de quem? Tá faltando um. Bereia, Judéia. Jerusalém já tá ali. Galileia. Cadê os irmãos galileus? Os irmãos galileus. Os irmãos galileus. Bora gritar o nome de um aí, bora. Isaac. Bora, Isaac. Bora, Isaac. Ele... Ia levantando, era outro Isaac ali, não era? Isaac. Pronto, tá aí. Todo mundo. Pronto. Então, pessoal, hoje o negócio não vai ser tão fácil, tá? Para ganhar o livro. Nós vamos fazer as perguntas. Vai o Alionai, ó o vai. 0 em 1. Não, esse delay aí não dá certo não, varão. Bora. 0 em 1. Vai de novo. 0 em 1. Aí, o Isaac. Vocês encostam ali. Pronúncia, alguma coisa assim, não tem problema não. A pergunta: qual é o principal nome de cada onda missionária? Nós tivemos 3 ondas missionárias e cada onda teve um missionário que foi ali o mais importante, o mais relevante que eu falei. Eu tô tremendo, homem. Vai ter a ajuda dos universitários. Dou-lhe uma. Esqueceu, o homem esqueceu. Micaele. Hudson.
Charles. Meu Deus. Brainer. Brainer é o nome? Brainer. Ai, aquele lá. Nicolaus. Zinzerberg. Tá merecendo ou não tá? Tá merecendo ou não tá? 1 ponto pra sede. Vamos lá, os 5 de novo. Bora 0 e 1 aqui de novo. Tem que acertar, só um é muito fácil. Tem que dar uma nova chance. Vai, 0 e 1. 0 e 1. Foi eu, oxi. Não, vai de novo, vai. 0 e 1. 0 e 1. Opa, foi esse aqui. O varão, como é o nome do varão? Timóteo. Timóteo. Tem que dizer bem direitinho. Quais são as três religiões que são missionárias do mundo? Foi o budismo, o cristianismo e a religião dos muçulmanos. Aê! Ponto pra Judeia. Eita, menino. Bora o 0 e 1 aqui de novo. O último 0 e 1, viu? Zero e 1. Vai. 0 e 1. 0 e 1. Timóteo. Eita, Timóteo. Tem que botar uma pergunta pelo menos difícil, né? Ele sabe. Timóteo. Ó, você vai me dizer, eu disse 5 fatores, você vai me dizer 2. 2 fatores que contribuíram para a disseminação do evangelho na igreja primitiva. Primeiro era as estradas, né, que facilitavam, certo? E era o grego, que era a língua mais falada do mundo antigamente. Aê! Timóteo, você vai levar para o seu setor o livro missionário. Só um instante. Ó. O combinado é esse aqui, ó. Ele não ganhou o livro. O setor que ganhou o livro. Quarta-feira é o culto do setor. E a irmã Tayane vai sortear para todos aqueles no culto do setor quarta-feira. Quer ganhar o livro, é só ir pro culto quarta-feira. Tirar uma foto aqui com o campeão. Show! Obrigado aí aos participantes, voluntários. Vamos passar o vídeo. Pode soltar o vídeo. Se tiver como apagar essa luz. Assinatura. Mais do que o nome de quem escreve, é a marca que você deixa. Não só no papel ou no painel, mas em cada um que você conviveu durante esses dias. Propósito. Aquilo que muda a história. Divisor de águas, como muitos dizem. Depois que a realidade da vocação é posta diante de nós, não há mais como olhar a vida da mesma forma.
Fé, a certeza que não estamos sozinhos, que podemos seguir sem medo até que Ele venha, cumprindo a santa vocação. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, acreditar. Eita Deus. Tu vai? Glória a Deus. Meus irmãos, para quem não conhece, o Ciência Madec é o curso de imersão missionária. Vai ocorrer entre os dias 13 a 29 de julho, na cidade de Frecheirinha. É ali próximo a Sobral, próximo a Tianguá. Nós estaremos lá com a caravana aqui do Industrial. Glória a Deus. Só que qual é a questão, meus irmãos? Nós temos inscrições e vagas limitadas. Para vocês terem uma ideia, lá em Frecheirinha nós vamos ter um total de 100 alunos por conta da estrutura da escola. Em Beberibe tivemos 150, mas lá em Frecheirinha não tem uma escola tão grande, vai ser apenas 100 vagas. E nós temos atualmente 135 inscritos. E aí, você diz, e aí, irmão Lucas, ainda tem uma vaguinha para mim? Dá certo, porque você é aqui do Industrial. Aí o Edmar não tem moral, né? Então, o que você precisa fazer é fazer logo a sua inscrição, certo? Procure aí o Instagram do Sim, procure aqui os meninos que já fizeram o Sim, eles podem orientar vocês sobre como achar o link, sobre como preencher, tirar dúvidas, também qualquer coisa mandar nosso contato. E aqui no Industrial vocês têm um desconto especial, certo? Quem é aqui da caravana do Industrial paga apenas 250, mas ainda tem, o irmão Jorge ainda abençoa, né?
E aí, além do desconto que a gente recebe pelo SIM, a Secretaria de Missões aqui do Campo Industrial dá um incentivo para quem está indo a primeira vez. Então só não vai quem não quer. Só não vai quem não quer. Se você quiser viver uma experiência missionária, uma experiência de imersão missionária, eu lhe garanto que você vai estar investindo esse valor, investindo o seu tempo das suas férias em algo que você nunca mais vai ser o mesmo. Agora só vá se você estiver disposto a nunca mais ser o mesmo. Porque depois que você for uma vez, aí você vai querer de novo janeiro, julho, aí vai ter o evangelismo, você vai querer ir. Você vai ter os eventos da mocidade, você vai estar em tudinho. Os jovens estão dando lugar, né, Edmagro? Então, meus irmãos, a oportunidade está aí diante de vocês. De 13 a 29 de julho estaremos ali em Frecheirinha. Quero agradecer meu amigo Edmagro pela oportunidade e a todos vocês pela paciência. É uma alegria para nós te receber hoje à noite com a sua esposa e ouvir essa palestra maravilhosa. Que o bom Deus continue te abençoando. Conte sempre com a força dessa juventude. Sempre bem-vindo aqui. Você é um grande irmãozão que Deus tem nos dado. Deus te abençoe. Só quem quer agradecer o nosso irmão Lucas, a sua esposa, diga bem alto assim: irmão Lucas, Deus te abençoe. Você é sempre bem-vindo aqui. Amém. Glória. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Só quem gostou dessa escola bíblica jovem, diga glória a Deus. Só quem quer outra o ano que vem, diga amém. Deus me deu uma ideia e a gente vai levar a escola bíblica para os setores também, meus irmãos. E eu acho que no próximo semestre, eu não vou dizer onde é, talvez a gente já vai ter uma em um setor aí que já está organizando. As informações vão chegando aí naturalmente ao longo dos dias, dos horários e dos tempos. Deus abençoe cada líder e promotor de missões que está aqui essa noite. Nós entendemos hoje à noite que a nossa única missão na terra é pregar o Evangelho. Nós não temos outra missão, pregar o Evangelho. O irmão Lucas não me pediu nada para vir hoje à noite aqui, nada, mas eu tenho juízo e consciência missionária. O fato dele não me pedir, o fato dele viver na missão de fé, né? Não pedia nada, não significa dizer que ele não precisa. E o fato de nós ajudar hoje à noite não é porque talvez ele esteja necessitando ao extremo. Nós queremos hoje à noite honrar a vida do irmão Lucas e da sua esposa com uma oferta missionária. Amém? Eu queria convidar alguém para trazer um louvor bem rápido e 2 jovens com a mente missionária para passar bem devagarzinho. Eu não sei quanto você trouxe hoje ou quanto que você tem aí, mas o quanto você puder investir na obra missionária, faça isso, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém, meus irmãos? Enquanto os homens de Deus vão se aproximando lá, eu quero reforçar. Levi, pega só ali uma camisa da vigília. A nossa vigília aceita Pix. Irmã Lívia, coloca o Pix aqui da irmã Lívia, que é a nossa tesoureira aqui da sede, que a gente vai disponibilizar o Pix. Edmagro, se eu fizer um Pix de R$2, amém. Eu quero fazer de 20, amém. Eu quero fazer de 200, amém. Eu quero fazer de 2.000, amém. Glória a Deus. O importante é, se você tiver, você investir na obra missionária, porque Deus, Ele olha para o servo, para o crente que contribui com a obra missionária, com alegria e com o coração aberto. Vamos contribuir. Eu acho que depois eu falo da nossa grande vigília, porque não existe missões sem orações. Os morávios começaram com oração, e a oração durou 100 anos. Eita Jesus! Quem é que vai cantar? Quem é que vai adorar o Senhor Jesus? Cadê o Jonathan? Pronto.
Traga aí aquele louvor inspirado enquanto os irmãos contribuem. Após esse louvor nós já estaremos encerrando. Ali o Pix. Contribua com alegria. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Contribua com alegria. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, Senhor. Fiquemos de pé. E não há outra, não há outra, não. E não há outro como o Senhor. Não há outro Segura. como o Senhor. Não vai embora ninguém, porque em 1 minuto nós iremos fazer um vídeo para falar da nossa escola bíblica. E para esse vídeo eu quero que todo mundo venha para cá, aqui na frente. Venha para cá. Lá, irmão Pedro, venha para cá, venha para cá. Venha arrastando aí, irmão Pedro. Você é dirigente, venha trazendo o povo. Os irmãos aqui da irmã tá indo. Bora fechar todo mundo aqui para a gente fazer um vídeo de lá para cá. Chega aqui, se aproxima, se aproxima, se aproxima. Os irmãos aqui do Galileia se aproximam para cá, vem chegando aqui. Isso, irmã Tayane, vem chamando. Os irmãos daquela lateral, vem chegando. A gente vai fazer um vídeo. Enquanto os irmãos vão se aproximando, Levi, fica em pé aí. Ó, vocês lembram que vocês escolheram essa camisa no culto do mês passado? Mês retrasado, eu acho. Camisa da vigília. Ó, a camisa da vigília. Ô, glória, a irmã Letícia é uma bênção, viu, irmãos? Propaganda é com a irmã Letícia. Ainda bem que nós temos a irmã Letícia, viu? Essa camisa, irmãos, está sendo vendida ali atrás. E se você não tiver o dinheiro hoje, nós estamos te dando prazo de 30 dias para você pagar. Que bênção. Mas tem um detalhe, irmão. Nós temos aqui duas irmãs que cobram. Elas cobram mesmo. Se possível, elas vão na sua casa e digam assim: pague a camisa da vigília. O nome de um é a irmã Lívia. O outro eu não vou revelar não, que é fator surpresa. Então eu preciso que toda a juventude do campo compre essa camisa hoje ali. Adquira essa camisa. Nós só temos 30 unidades ali. Tem 30? Tem menos de 30. Nós temos menos de 30 unidades ali. E eu preciso vender logo tudo para pedir a segunda tiragem. Tá bom? Amém? Amém! Só quem vai estar na vigília dia 29, diga glória! Quem vai comprar a camisa, diga aleluia! Diminuiu. Vem pra cá, irmã Dava. Bora chegar aqui. Bora fazer o vídeo. Cadê o nosso irmão? Ei, pega esse aqui também. Como é que vai ser o vídeo, Levi?
esse é o vídeo. Vai ser mais ou menos assim, meus irmãos. Eu vou chamar o vídeo e vou dizer assim: essa foi a primeira, porque o antigo era o EJAD, né? Agora essa é a escola bíblica mesmo, para ser mais popular. Eu vou dizer: e esse foi, e essa foi. Aí vocês gritam: a primeira escola bíblica da UJAD. Ainda bem que a Tayane está aqui do lado para orientar. Eu vou dizer: e essa foi a primeira escola bíblica. Todo mundo grita: da UJAD. E quem quiser pula também, viu, irmãos? E a banda, e a banda, depois que gritar UJAD, a banda vai e tu entra no manto. É melhor ficar aqui? Então pronto, deixa eu subir aqui. Será que é a idade? Subir. Pronto. Aí, eita, tá bonito. Mas é todo mundo gritando para voltar para casa rouco. Amém? Bora lá. Luz, câmera. Primeiro é o teste, viu? É o teste. Tem um segundo, vai. No 3. E essa foi a primeira escola bíblica da... Espera aí que ainda tem outra. Agora, esse agora é o de veras. E essa foi a primeira escola bíblica da...